J, José, aí, o A, I, Ailton Santos de Oliveira. Tô treinando, né? Tô treinando para... Comecei agora, né? Quando eu vim para São Paulo, se eu queria escrever uma carta para meu pai ou para minha mãe, eu tinha de pedir uma pessoa para fazer para mim. Eu tinha de passar e ele fazer. Porque hoje eu sei fazer meu nome, eu conheço as letras do meu nome toda, né? E algumas letras já estou conhecendo, né? Numo também, que eu não sabia o que era Numo, hoje eu sei, né? A minha profissão exige isto, né? Aí, graças a Deus, pela vista que eu era, hoje eu já estou mais. Comecei agora, mas estou treinando o nome mais, sabe? Que eu só sabia o nome, mas não soletava as letras assim do meu nome, sabe? Aí agora estou treinando. Geralmente a gente faz uma sondagem para a gente saber mais ou menos em qual nível eles estão. E aí trabalhar em cima dessas dificuldades deles. E geralmente eu junto alguns que têm algumas dificuldades parecidas para conseguir trabalhar. Aqui eu tenho uma sala que é multisseriada. Tenho alunos que leem, tenho alunos que interpretam e tenho alunos que nunca foram para a escola, conhecem algumas letras, sabem escrever só o nome. Começa com que letra mesmo? O pedreiro ele tem a habilidade manual, né, muito boa, mas às vezes ele não consegue ler, não sabe escrever, mas a habilidade manual dele é excepcional. Por que não melhorar a habilidade manual dele com informação? Em relação à situação de trabalho, o INAF mostra que entre os analfabetos, 46% estavam trabalhando. E esse número vai para 71% em relação àquelas pessoas classificadas no nível proficiente. É evidente que, ao mesmo tempo que você tem menos escolaridade, você tem menor renda e tem ocupação de postos menos qualificados no mercado de trabalho. Esse conjunto todo está relacionado. Então, quer dizer, quando esse sujeito ele é menos escolarizado, tem menor nível de alfabetismo ou é analfabeto, ele tem o pior remuneração, ele tem o pior trabalho e também trabalhos que são muito menos estimuladores do seu próprio nível de letramento pelas atividades que ele exerce. Mostrando que algumas profissões, alguns setores da economia, aqueles especialmente ligados a baixa escolaridade e menor remuneração, como é o caso da construção civil, ou ainda aqueles que fazem trabalhos por conta própria, tem um perfil de muito baixo alfabetismo. A gente não aprende só na escola, a gente também aprende no trabalho, aprende nos espaços culturais, mas no Brasil a gente enxerga que nas profissões de menor nível de remuneração e escolaridade, muito pouco também se estimula para que esse alfabetismo possa avançar no espaço de trabalho. Essa questão do analfabetismo funcional é super importante, porque 30% dos empregados hoje são analfabetos funcionais no Brasil. Esse número é enorme se você considerar o nível de produtividade que a gente precisa fazer nas organizações. A gente trabalha muito fortemente em preparar tecnologia, em preparar procedimentos, e a gente esquece que 30% das pessoas que trabalham na empresa não entendem os procedimentos que estão escritos. As instruções hoje das empresas, pelo processo de aprendizagem organizacional, elas são todas via sistema de informação. Então, são relatórios, são procedimentos, as normas ISO exigem determinados procedimentos. Então, se você não é capaz de interpretar uma regra, uma instrução, você vai acabar fazendo um trabalho totalmente contrário. E isso prejudica o resultado final da empresa, né, como um todo. Em relação ao setor da economia, em que os respondentes do INAF trabalham, nós percebemos que, no setor agrícola, 51% são considerados analfabetos funcionais. No setor de trabalho doméstico, esse número vai para 49%. E no setor de construção civil, esse número é de 45% de analfabetos funcionais.
nós temos aí um desperdício grande de um grande número de trabalhadores que poderiam contribuir de forma mais decisiva para o aumento da produção e, consequentemente, o aumento do consumo. Então, há um problema sério de renda. Essas pessoas acabam tendo, lá no final das contas, grande dificuldade de obter renda, aí vão precisar cada vez mais dos programas diretos de transferência de renda. Então, ainda em relação ao setor da economia, olhando pelo outro lado, né, dos níveis mais altos, nós percebemos que 69% daqueles que declaram atuar na área da educação têm nível intermediário ou proficiente. E em relação ao nível industrial, 54% estão nesses dois níveis também. Portanto, educação, nesse sentido, é sinônimo de bem-estar, né? O caminho mais curto que um brasileiro, que um indivíduo tem para alcançar um nível de bem-estar social, no sentido de conseguir um trabalho e uma renda que satisfaça as suas necessidades mais básicas e, a partir daí, as outras secundárias, né, supérfluas, é a educação. Essa é a via. É pela escolaridade que se acessa o mercado de trabalho e se alcança, quanto maior a escolaridade, as melhores médias. Então a gente evidentemente vê gerentes, diretores mais qualificados em termos de proficiência, né? E já aqueles que estão na ponta de baixo, é quem mais precisaria avançar nisso, nem sequer existe a preocupação em que essas pessoas possam ter acesso a esses instrumentos da cultura letrada, ou seja, o trabalho passa a ser um ambiente que só intensifica o baixo nível de alfabetismo do sujeito, ou até faz crescer, né? Porque se você passa o resto da sua vida sem voltar a ler, sem voltar a escrever, a tendência é que você se torne mais analfabeto com o passar do tempo. Nesse momento em que a gente está vivendo de uma crise no trabalho, com um volume enorme de desempregados, né, nos faz repensar ainda mais da importância da educação para essa mudança, para a mudança deste patamar. Hoje a gente tem um alto volume de pessoas que estão sendo autônomos e que são analfabetos funcionais. Essas pessoas, quando o mercado começar a aquecer, voltam para as empresas e não tiveram nenhum desenvolvimento, não se capacitaram. Um trabalho de base é importante também nesta hora, das organizações poderem abrir as suas portas, inclusive, para outras pessoas que não estão dentro da empresa a se formar. Tem uma série de questões importantes que podem ser colocadas à mesa e as empresas serem as catalisadoras desse processo de mudança da educação através da sua ação efetiva nessa questão. A gente vê com a escolaridade, a gente tem um aumento de produtividade, um aumento de consciência, né? Hoje, assim, tudo que você pensa dentro do canteiro, você pensa em sustentabilidade. Então, você tem que ter a consciência despertada nas pessoas. A alfabetização desperta essa consciência. Então, nós, como Sinuscom, acredita muito que a gente tem esse papel importante dentro desse processo. Nós sermos o condutor para ajudar na evolução e na construção também da formação desse trabalhador. Em relação aos cargos de trabalho, nós percebemos que entre os cargos mais altos, como de chefia, gerência, direção, e também entre os cargos de analistas e técnicos, 30% deles se encontram classificados com um nível proficiente, que é o nível mais alto do INAF. Em relação aos cargos mais altos de presidência, direção, 46% também estão no nível intermediário, que é o segundo mais alto, e em relação aos cargos de coordenação, supervisão, que também são cargos de chefia, 34% estão no intermediário. Então a gente percebe que nesses cargos mais altos, eles estão com uma concentração maior nos níveis mais altos de INAF. Então, de um modo geral, o que nós temos aí? Dois estratos bem distintos. Um estrato de analfabetismo e analfabetos funcionais que ocupa os cargos de trabalho braçal. E esse é o único que eles têm capacidade de reivindicar. Por exemplo, um trabalhador da construção civil que está empregado em um segmento de ajudante, pode ser que ele consiga um trabalho mesmo sendo analfabeto nessa condição, mas é um desafio muito grande.
Em uma situação como nós estamos passando no país hoje, que ocorreu uma grande retração do emprego na construção civil, esse trabalhador terá uma grande dificuldade de migrar para outros setores de atividade. Por exemplo, no Brasil, os segmentos que mais crescem são os segmentos de serviço e comércio. Só que nesses segmentos, esse trabalhador analfabeto terá uma grande dificuldade de inserção. Em relação ao outro estrato da ponta, que são os cargos de gerência, eles são fundamentais no processo de planejamento das empresas. Nas grandes empresas, os trabalhadores são qualificados, têm toda a condição de fazer um bom planejamento. O mercado de trabalho é um mercado que tem uma grande disputa e, consequentemente, os melhores são selecionados pelas grandes empresas. O grande problema está nas médias e, sobretudo, nas pequenas empresas, onde nós temos trabalhadores que não têm esse elevado grau de proficiência. Qual o resultado? Ele não consegue transformar as boas ideias em bons negócios. Uma boa formação, lógico que tem os aspectos pessoais, de relacionamento, etc., comportamentais, né? Mas se ele tem uma boa formação, isso é pelo menos 80% de possibilidade de sucesso. E como que a gente quer ser um país de primeiro mundo, com justiça social, se nós não favorecemos o conhecimento, né, que é que vai gerar um senso crítico, cidadania, responsabilidade, discernimento social nas pessoas. A educação traz retorno financeiro. O Brasil precisa festejar o fato de a sua juventude e, em particular, das mulheres mais jovens estarem se escolarizando mais e mais, mas não pode deixar de mão as gerações de mulheres e de homens que perderam essa janela de oportunidade ou que não tiveram acesso, não é nem que perderam, esses segmentos da população que não tiveram acesso a uma janela de oportunidade de valorização da educação e de acesso à escolarização. E revela também um certo fracasso da política de educação de jovens e adultos. Ou seja, as pessoas também que não conseguiram frequentar a escola quando crianças e adolescentes também não estão conseguindo na sua vida adulta ter essa certificação ou esse avanço na sua escolaridade ou no seu nível de proficiência, que não necessariamente está ligado só à escolaridade. A escolaridade é uma maneira de você avançar, mas não é a única possível.